Alô, alô, boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar aqui nosso último dia, penúltima apresentação na Semana da Psicologia, hoje para falar sobre expressão facial e as 7 emoções básicas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou acompanhando aqui o chat, então fiquem à vontade para participar, enviar perguntas, fazer comentários, esse tipo de coisa. Já vou me apresentar também, deixa eu só informar aqui. Teremos ainda hoje, encerrando a Semana da Psicologia da Sociedade dos Psicólogos, palestra com o psicólogo psicanalista Igor Banin, que vai falar da clínica de Lacan na atualidade, hoje 6h30 da tarde. Que acho que está, inclusive, está acompanhando aqui, acabou de me enviar a mensagem. Mais tarde é a sua, Igor. Grande abraço. Obrigado pela companhia aqui. Bom, pessoal, eu sou psicólogo, sou o Caio Ferreira, me formei pela FMU aqui em São Paulo. De lá para cá, vim trilhando um caminho de pesquisa voltado à expressão das emoções, particularmente a expressão facial das emoções. Então, estudei uma ferramenta chamada Facial Action Coding System, que eu vou falar para vocês hoje aqui. Vou falar um pouquinho, então, do que são emoções básicas, das expressões faciais de uma forma em geral, de macro e micro expressões, esse tipo de coisa. Sou sócio fundador da Sociedade dos Psicólogos, que está promovendo essa Semana da Psicologia aqui, e sou atual diretor do CISEM, Centro de Investigação do Comportamento das Emoções, aí para falar propriamente das emoções básicas, expressões emocionais, linguagem corporal, análise da veracidade, esse tipo de coisa. E, recentemente, voltado com interesse às emoções positivas, fui estudar também a psicologia positiva e com base, principalmente no que eu vi lá fora, acabei fazendo um braço para o CISEM, que é o NPP. Caso tenham interesse, dúvidas, comentários, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre o trabalho, serviços e produções desses grupos. Bom, do último ano de graduação em diante, comecei a publicar, a fazer projetos de pesquisa, apresentações, criar base de dados, oferecer treinamento, consultoria, curso livre, principalmente voltado ao ensino da psicologia e à psicologia aplicada às emoções. Então, minha principal linha de pesquisa aí acaba se dividindo entre a expressão facial de emoção, as emoções básicas universais e a utilização do Facial Action Coding System. Aqui só algumas amostras de exemplos de projetos de pesquisa, de bases de dados que eu fui fazendo nesse tempo. O CISEM ele foi fundado em 2017. De lá para cá, o que a gente mais fez foi criar a base de dados para estudo da face humana, em específico, com o aporte do FEX. Eu escrevi também um livrinho que reúne um pouco da minha pesquisa, algumas coisas que eu apresento em curso, que é o Guia do Emocional, estou escritos sobre a mensuração científica da face humana. As edições físicas, pessoal, elas estão esgotadas, tá? Eu só tenho as minhas cópias pessoais aqui, mas é o mesmo conteúdo que ainda é vendido em e-book. Fiz questão de fazer ele todo ilustrado e colorido também. Bom, a ideia da apresentação de hoje é falar um pouquinho, então, sobre as expressões faciais, falar sobre a teoria neurocultural do Paul Ekman, essa compreensão, abordar um pouquinho quais são as 7 emoções básicas que essa teoria aponta, falar sobre o Facial Action Coding System, o FACS, e, por fim, abordar um pouquinho das macro e micro expressões faciais. Como essa é uma semana da psicologia também, eu vou fechar pontuando algumas aplicações do FACS mais voltadas à área da saúde. Bom, quando a gente fala de expressões faciais, a gente está falando de um comportamento que é decorrente da contração ou do relaxamento de músculos da nossa face. Nós temos, com cerca de mais ou menos 44 músculos expressivos, e são esses que nos importam para a expressão facial. Temos outros músculos na face, músculos relacionados à mastigação, músculos de estrutura, sustentação, mas os expressivos são mais ou menos 44. E com a ação isolada, combinada em diversas intensidades, simetria, assimetria, o ser humano ele é capaz de realizar mais ou menos 10.000 expressões faciais diferentes. Então,
Para começar a falar um pouco de expressão facial como um todo, eu separei, né, 3 tipos de ações faciais que são apresentadas nesse artigo de 91, do Matsumoto, do Ekman e do Friedlund. O Matsumoto e o Ekman, eles têm muita publicação sobre essa questão de linguagem corporal, expressão facial, facts, emoção e cultura. São 2 autores que eu abordo bastante nos cursos, e quem tiver curiosidade, interesse, não conhecer, desde já fica a recomendação. Mas o que eles falam nesse artigo? Eles vão falar de 3 tipos de ação facial. Ações faciais instrumentais, né, que aí são mais relacionadas à questão das emoções. Então, como eles descrevem isso? Né? Estão relacionadas a atividades que ajudam a satisfazer as necessidades corporais ou a gerenciar as emoções. Exemplos incluem limpar e umedecer de lábios, morder os lábios, ranger os dentes, esse tipo de coisa. A gente tem também as chamadas ações faciais emblemáticas. São gestos faciais simbólicos aprendidos cujos significados são semelhantes à linguagem e amplamente compartilhados dentro de uma cultura. Esse termo emblemático, né, ele faz referência aos gestos emblemáticos da linguagem corporal. Deixa eu só fazer, né, um parênteses aqui. A gente, né, quando fala de linguagem corporal e dos gestos, né, a gente também acaba dividindo em alguns subtipos, categorias, e tem 3 principais que são, né, os emblemáticos, os ilustradores e os adaptadores. Né? De uma forma resumida, os gestos ilustradores, eles acompanham, complementam a nossa linguagem verbal, muitas vezes dão a carga emocional. Então, digo que fui logo ali e aponto. Estou ilustrando o meu discurso, estou complementando ele. Né? Vou falar que eu estava numa sala mais ou menos assim, né? Aqui ficava a porta, represento, né, com a minha mão coisas que, por vezes, a minha fala não dá conta. Esse é um tipo de gesto, né, ilustrador. A gente tem também os chamados gestos emblemáticos, que são partilhados pela cultura, não são universais, e muitas vezes eles não dependem da palavra. Né? Se eu faço, né, isso aqui, por exemplo, né, isso aqui pode ser tudo bem, pode ser joia, sinal de positivo. Se eu tiver numa equipe de mergulhadores e fizer esse tipo de sinal, significa, né, que precisamos submergir. É um gesto emblemático, ele passa um sinal, né, para um grupo específico. Né? Se eu faço isso aqui, né, dependendo de onde eu estou, pode significar 2, pode significar ver da vitória, pode significar paz e amor, pode significar movimento hippie. Se eu for para Roma antiga, imperial, né, posso estar pedindo 5 cervejas, né, o V romano e assim por diante. E temos, né, só para fechar esse parênteses que eu abri dos gestos, temos os gestos adaptadores, manipuladores ou apaziguadores, né, esse conjuntinho de gestos que geralmente são gestos de autotoque em regiões específicas do corpo, né, autoabraço, autoapaziguamento, autotoque, que costumam aparecer quando a pessoa está nervosa, né? Ela está mais ansiosa, está ficando desconfortável. E, bom, agora, né, que eu já fiz esse parênteses, vamos retomar a questão das ações faciais emblemáticas. Ela partilha desse significante dos emblemas por, na verdade, representarem comportamentos que não são universais e são compreendidos por grupos específicos. Então, uma piscadela, uma face, né? Às vezes famílias, né, fazem comportamentos que outras famílias, né, não percebem aqui, e por mímicas faciais acabam comunicando coisas muito específicas, muito particulares. Uma outra coisa que é importante de pontuar, que tem muito a ver também com a prática clínica e com qualquer entrevista que a gente faça, né, qualquer interação, são os sinais faciais de conversação. Né? Incluem ações que destacam ou pontuam a linguagem, né? Estes podem, né, ajudar a ilustrar a própria fala, regular ou monitorar a interação social, encorajar um falante a continuar, pedir mais informações ou antecipar a interrupção. Então, é uma ênfase, né, que eu dou com a minha voz e que a minha face acompanha, ou de repente, né, eu estou atendendo um paciente, um cliente, ele está falando, eu faço, né, um leve aceno vertical de cabeça, né, para mostrar que eu estou acompanhando, né, pode continuar, enfim, esse tipo de coisa. A gente utiliza muito esse tipo de sinal. Entendi, né? Faz aquele elevar de sobrancelha. Né? A gente utiliza, né, vários sinais aí de conversação. Repito, então, quando a gente fala de expressão facial,
estamos falando aí de vários tipos de expressão facial, e agora eu vou entrar um pouquinho mais, começar a entrar nas chamadas expressões emocionais. Mas, antes disso, é importante a gente comentar um autor aqui que está vivo, psicólogo americano, um dos maiores estudiosos, especialistas sobre emoção, sobre linguagem corporal, que é o Dr. Paul Ekman. Ele fez pesquisas transculturais, ele veio para o Brasil, foi para o Chile, foi para o Japão, Estados Unidos, Itália, estudou a tribo dos For na Papua Nova Guiné, que era uma tribo virgem, socialmente isolada, inclusive está aí a fotinho. E curiosidade, essa foto ela aparece naquele seriado Lie to Me, produzido pela Fox entre 2009 e 2011, se eu não me engano. Quem já assistiu aquele seriado, né, vai ver um especialista em linguagem corporal, em comunicação não verbal, trabalhando como consultor de casos particulares ou de consultoria para o governo, para resolver crimes, outros tipos de conflito, antecipar comportamentos, né, detectar e antecipar comportamentos violentos, atos terroristas, esse tipo de coisa. E o Lie to Me, né, apesar de ser um seriado ficcional, não ensinar ninguém a detectar mentira, ele é baseado, inspirado na vida e no legado do Paul Ekman. Então, essa fotinho, né, ela aparece no Lie to Me em um dos primeiros episódios, mas com a cara do Tim Roth, né, que é o ator ali que faz o Cal Lightman. Bom, antes do Paul Ekman, haviam algumas discussões sobre o caráter universal, inato, ou cultural aprendido acerca das emoções e principalmente da expressão emocional. Então, eu trouxe aí 3 antecedentes, só para citar, naturalmente eu abordo, né, todo esse histórico com mais detalhes, com as referências nos cursos, mas como a gente, né, tem um tempo reduzido aqui de live, não posso pelo menos deixar de citar um pouquinho dessa galera, que é o Duchenne, Dr. Duchenne, Guillaume Benjamin, Amand Duchenne, responsável por fazer um dos primeiros estudos de fotografia em psicologia. Ele utilizou da eletroestimulação de músculos faciais para mapear respectivas alterações de aparência decorrente do comportamento facial muscular. Então, se a gente estimula eletricamente o nosso par de músculos zigomático maior, né, ao estimular aquele músculo, ele se contrai, faz uma respectiva alteração de aparência, no caso aqui, a mímica, né, de um tipo de sorriso fechado, que eu exemplifiquei na minha face. E esse é um exemplo, pessoal, né, de uma ação, né, isolada, mas o trabalho do Duchenne, ele catalogou várias ações isoladas, combinadas em várias faces, e ele anestesiava, né, os pacientes, né, eram pacientes psiquiátricos, na época eram vistos como sub-humanos, por assim dizer, e o trabalho do Duchenne, né, era muito humanizado, vale dizer isso, né, porque as imagens, às vezes, né, tem aquela estimulação elétrica, pode chocar um pouquinho, mas é um estudo muito ético e muito humanizado, que mapeou, entre outras coisas, o que a gente conhece como marcador de Duchenne, que envolve um músculo aqui ao redor dos olhos chamado orbicular oculi, ou orbicularis oculi, a depender da pronúncia. E é um músculo de dificílimo controle voluntário que aparece em algumas expressões espontâneas. Então, por exemplo, o chamado sorriso verdadeiro, né, que é associado à exibição genuína da emoção positiva da alegria, ele envolve a contração desse músculo. A face de dor, ela pode aparecer também esse marcador. Na face de aversão ou nojo, pode aparecer esse marcador também, que é o marcador de Duchenne. Então, o legado dele, né, contempla, né, um dos primeiros estudos, né, em psicologia com fotos, falou de expressão, né, emocional verdadeira e falsa, falou do marcador de Duchenne, mostrou muito, né, de como são as alterações de aparência decorrentes desse estudo muscular, e é importante, pessoal, essa correlação do estudo da face com a anatomia da face. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando eu falar do FEX, mas isso dá o rigor e a segurança para a gente analisar, e claro, depois que a gente analisa, a gente pode interpretar. Mas qual que é a grande questão de compreender os músculos em específico? Estudando linguagem corporal, às vezes é mais fácil a gente esbarrar em literatura ruim,
em bobagens não científicas, né, ou às vezes coisas misturadas, do que, né, o que é respaldado pela ciência. E por que eu estou falando isso? Porque tem uma frase muito famosa que a gente encontra por aí: o sorriso verdadeiro produz pés de galinha. Isso está parcialmente errado. Né? O sorriso verdadeiro ele produz alguns pés de galinha específicos, mas existem sorrisos falsos que também produzem pés de galinha. Eu vou tentar exibir um agora. Olha que sorriso falso. E vejam como se formam pés de galinha aqui na minha face. Isso tem a ver com o tipo de pele, acúmulo de gordura do meu rosto. Né? O tipo de ruga ele é um marcador muito importante, né, que a gente observa para acompanhar alguns movimentos. Algumas faces produzem mais rugas, outras menos. Agora, o que nos interessa, quando a gente fala de sorriso verdadeiro e pés de galinha, é a contração desse músculo aqui, o orbicularis oculi, e desse tipo de pé de galinha. Esse músculo, quando contraído, ele vai abaixar um pouquinho aqui o canto da sobrancelha, elevar a nossa bochecha e apertar essa pele em uma alteração de aparência mais ou menos assim. Por isso é importantíssimo a gente estudar, gastar um tempo compreendendo quais são os músculos e essas respectivas alterações de aparência. Porque senão, se a gente fica só ali no tem pé de galinha, não tem pé de galinha, né, a nossa análise vai ser muito medíocre e a nossa interpretação, conclusão pode ser pior ainda. Bom, inspirado no trabalho do Dr. Duchenne, veio um camarada muito famoso, chamado Charles Darwin, que já estava, né, desenvolvendo a sua teoria da seleção natural, observando, né, aí padrões, né, continuações entre animais inferiores e superiores, e o Darwin ele foi um dos primeiros a propor que a expressão emocional ela seria inata e universal, né? Não dependendo da cultura ou da aprendizagem, mas partilhada por todos os membros da espécie. E ele chegou a essa proposta, né, com base nas observações que ele fazia, com base em relatos que ele pedia, né, de pares dele que viajavam para outros países, para outros continentes. Então ele perguntava: ô fulano de tal, você que está por aí, me descreve como que é a expressão facial, né, da pessoa quando ela fica triste, né, quando ela fica surpresa, né, quando ela fica alegre, quando ela se depara com algo, né, que ela não vê, quando ela perde algo que ela estimava, enfim. Então pedia, né, emoções e pedia contextos. E esse pessoal falava: olha, a pessoa aqui, né, frente a essa situação, né, ela se comportou a nível facial de tal forma, descrevia, a sobrancelha ergueu, baixou, franziu, né, rangeu os dentes, esse tipo de coisa. E o Darwin ele foi juntando tudo isso, observou, né, o que ele tinha acesso também no livro dele. Deixa eu ver se eu tenho até o livro aqui. Não, é outro. Não está aqui. Mas no livro dele ele fala até das observações que ele fez com os filhos dele, vendo bebês e percebendo, né, sorrisos verdadeiros e sorrisos falsos em uma idade, né, muito nova ainda. O que é interessantíssimo da gente pensar, né, já que é uma semana da psicologia, o quão pouco a gente estuda expressão facial e emoção na faculdade, durante a graduação. E conforme eu fui estudando, eu fui percebendo como as expressões elas organizam o nosso psiquismo, principalmente o sorriso e principalmente as lágrimas. Né? Desde cedo, os bebês eles começam a perceber as recompensas, a atenção que eles têm quando eles exibem sorrisos verdadeiros e falsos, quando eles exibem as lágrimas. Então, essas duas expressões em particular, elas começam a organizar o nosso psiquismo desde cedo. E, bom, isso contamina, né, a nossa interação, nosso afeto, nossa relação depois. Haja visto que a principal mímica facial, né, frente à dissimulação, é justamente o sorriso. Bom, o Darwin fez essa proposta, então. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui. Tá, legal, temos tempo. O Darwin fez essa proposta, então, mas faltavam pesquisas. Teve uma antropóloga que foi a campo, né, não estudou especificamente a expressão facial da emoção, mas ela trabalhou com aborígenes e tribos primitivas, que é a Margaret Mead. E a pesquisa dela, de uma forma bem geral e resumida, apontou que todo comportamento ele é produto da nossa cultura, o que implicou no comportamento facial. Então, após esse histórico, deixa eu dar uma acelerada agora,
que o Sylvan Tompkins, outro psicólogo americano, ele enviou alguns pesquisadores a campo, justamente para investigar essa questão da expressão facial da emoção, ser aprendida ou ser inata. E vale destacar dois pesquisadores, o Carol Wizard e o Dr. Paul Ekman, que fizeram, o Dr. Carol Wizard e o Dr. Paul Ekman, para ser mais justo, que fizeram pesquisas paralelas, sem se conversar, e chegaram à conclusão de que existem sim expressões emocionais que são inatas, que não dependem da aprendizagem. E, bom, indo um pouco mais para o lado das pesquisas do Paul Ekman, ele, como eu já disse, né, fez pesquisas transculturais, veio inclusive para o nosso Brasil, atrás dos nossos índios aqui, foi para a Itália, né, foi para o Chile, foi no Japão, e no Japão ele fez um estudo comparativo bem legal também, que vale a pena citar para compreender essa teoria dele. No Japão, ele comparou expressão emocional de japoneses e norte-americanos quando estavam vendo vídeos eliciativos de emoção. Vídeo com imagem de acidente, de cirurgia, até de coisas bonitas, né, de coisas belas, mas vídeos eliciativos de emoção, que eu ou você, quando ver aquilo, vamos ter algumas reações emocionais. O vídeo é montado para isso. E o que ele percebeu? Ele percebeu que quando as pessoas estavam sozinhas na sala, tanto os norte-americanos, estadunidenses, quanto os japoneses, exibiam as mesmas expressões faciais. Porém, quando havia mais alguém na sala, um laboratorista, um par, alguma coisa, os japoneses, mais do que os norte-americanos, mascaravam as expressões negativas com um sorriso. Então, conclusão. Em particular, em privado, as mesmas expressões. Em público, expressões diferentes. Ok, esse foi um estudo interessante, é bem referenciado, mas ele foi feito nos anos 60. Né? Já falávamos de globalização, né? Hollywood, né? Os cinemas hollywoodianos já estavam no Japão, né? Filmes japoneses já passavam, né, nos Estados Unidos, então vieram críticas, falaram, ok, bacana, né? A pesquisa é que não, mas pode ser que os japoneses foram influenciados aí pelas expressões dos norte-americanos e vice-versa. E o Paul Ekman, né, ficou com aquela pulga atrás da orelha e achou uma tribo virgem, socialmente isolada na Papua Nova Guiné, que é a tribo dos For. E ele pensou, bom, se aquelas pessoas de lá, que nunca tiveram contato com outra civilização, ao sentirem determinadas coisas, né, fizerem os mesmos comportamentos faciais, bom, aí então é o que a gente falta para afirmar que as emoções, né, são universais, têm expressões universais. Ou caso elas não faltam, aí já não tem o que fazer, as expressões realmente dependem, né, e tem forte influência aí da aprendizagem. E ele foi para lá com uma câmera fotográfica, com alguns antropólogos que serviram como intérpretes, e essa tribo não fazia ideia do que era aquela câmera fotográfica, eles não tinham também água parada que eles pudessem utilizar como espelho para ver o próprio reflexo. E de uma forma, né, resumida, o Paul Ekman ele pedia para esses nativos contarem histórias, filmava e fotografava essas faces. E quando ele retornou, né, para os Estados Unidos, né, os pesquisadores, os pares, estudantes e cientistas não tiveram dificuldade em atribuir corretamente o valor emocional dessas expressões. Outra coisa que ele fazia era mostrar algumas imagens, né, de pranchas com expressões, né, macroexpressões, né, bem duradouras. Estou ao vivo ainda? Ele me deu um errinho aqui, deixa eu só ver se eu estou ao vivo ainda. Ok. E ele mostrava essa série de expressões emocionais e dava algum contexto. Então, né, senhor nativo, se você vai adentrando a mata, aí você depara com um bicho, né, morto, putrefando, qual é a cara que você faz? E eles apontavam, né, para a face de nojo. Né, se você, né, vê vindo na sua direção um amigo que você não via há muito tempo e você gosta muito dele, qual é a cara que você faz? Aí, né, eles apontavam para a face de alegria. Então ele foi fazendo, né, esse mapeamento por meio de fotografia, por meio de vídeo, por meio de stories, e chegou-se à conclusão de que existiam 6 expressões universais: a alegria, a tristeza, a raiva, a aversão ou nojo, a surpresa e o medo. E depois, nos anos 80, surgiram novas evidências para a gente falar de uma 7ª expressão
universal, que é relacionada ao desprezo. E o que acontece? Essas pesquisas do Paul Ekman deram origem a essa teoria neurocultural, que, de uma forma resumida, vai falar que nossas expressões emocionais, pelo menos algumas delas, têm origem inata, universal, estão configuradas no nosso DNA em estruturas cerebrais, porém, quando a gente está em público, né, em determinadas culturas, em determinados contextos, há variadoras culturais sobre a exibição dessa expressão emocional. Tem expressões emocionais que não podemos exibir em público para determinadas pessoas, para determinadas sociedades, em determinados eventos, né? E isso faz com que a gente mascare aquela expressão facial, com que a gente amplifique ela ou com que a gente reduza, tentando suprimir-la. Então, quando a gente fala dessas 7 emoções básicas universais, estamos falando da teoria neurocultural do Paul Ekman, né? O que é consenso na psicologia é que existem emoções básicas, ou emoções primárias, né, ou emoções inatas, e que existem emoções secundárias, culturais, ou sociais. Então, é consenso na psicologia que temos emoções básicas e que temos emoções sociais. Agora, autores distintos vão falar quais são essas emoções básicas. E o que eu quero deixar claro aqui é que quando a gente fala dessas 7 emoções básicas universais, estamos falando e fazendo referência à teoria neurocultural do Paul Ekman, que vai apontar aí padrões nos gatilhos, nos contextos que eliciam essas emoções, nas experiências subjetivas e nas expressões comportamentais. Uma outra coisa que é importante falar é que quando a gente fala dessas 7 emoções também, a gente compreende elas enquanto famílias. Então, a alegria, ela vai desde os prazeres sensoriais, ao alívio, à diversão, ao entusiasmo, à gratidão, ao orgulho. Se a gente fala do medo, vai desde uma ansiedade, uma trepidação, um receio, até chegar num pânico, um pavor, um terror, e assim por diante. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo que dê uma olhada no Atlas das Emoções, o Atlas of Emotions. Busca no Google, é uma plataforma, tá? Desenvolvida pelo Paul Ekman e pelo Dalai Lama, para falar sobre essas emoções básicas a nível de experiências, contextos, gatilhos. Bom, o método que eu trabalho é o Facial Action Coding System. Ele é um método desenvolvido pelo Paul Ekman, pelo Alas Freeman, lá em 78, foi revisado em 2002 com a participação também do Joseph Ager, e ele serve para a gente analisar e mensurar qualquer expressão facial. Isso é importante, tem gente, né, que trabalha, né, com FACS relacionando a emoção. Né? E uma parte seletiva, específica do FACS trabalha com emoção, mas essa não é a proposta do FACS. O FACS serve para a gente analisar e mensurar de forma científica qualquer comportamento facial feito por seres humanos. Então ele trabalha com unidades de ação, com descritores de ação, com movimentos, com códigos de visibilidade, códigos de comportamento, enfim, são nomenclaturas aí que a gente pontua. Para vocês terem uma ideia, as unidades de ação são os principais códigos, fazem referência à anatomia da face, aos músculos, e a gente pontua, a gente codifica isso em alguns números. Então, um pesquisador do Japão, da Arábia Saudita, da Suécia, da Alemanha, do Paraguai, que trabalha com FACS, ao ver uma face, ao analisar, e pontuar e enviar aquela codificação para uma pessoa, a outra pessoa vai saber exatamente do que está sendo falado. E a gente codifica. O que é codificar? É ver uma imagem e transformar nesse código. E depois que a gente codifica, algumas expressões a gente pode decodificar. Expressões emocionais, por exemplo, a gente decodifica aquilo, aquele protótipo, aquele conjunto de unidade de ação em uma emoção, por exemplo, que pode ser verdadeira ou falsa. E essa análise, no FACS, a gente faz vendo também a simetria ou assimetria, bem como a unilateralidade de um movimento, a sua intensidade em 5 níveis qualitativos e a sua dinâmica também. Então, o FACS ele trabalha com 3 momentos, o onset, o apex e o offset, o início, o ponto máximo, e o término dessa expressão facial.
E essa dinâmica em específica, ela é fundamental para a gente interpretar, né, se uma expressão facial emocional é genuína, é verdadeira ou é posada, por exemplo. E uma coisa, né, muito importante a nível do FACS é que ele é cientificamente validado e tem diversas aplicações apontadas na literatura científica, diversas mesmo. Então, vai desde a questão né, das expressões emocionais, da questão de outras expressões faciais, ações conversacionais, face de dor, vai falar de análise da diversidade, vai falar de microexpressão facial, vai falar de patologias e psicopatologias associadas, isso, né, para a gente utilizar o FACS como uma ferramenta também auxiliar, né, e complementar de diagnóstico, vai falar de mensuração da face do paciente, da diferenciação, por exemplo, de uma pessoa né, com a depressão maior, com tendências suicidas para uma pessoa sem tendências suicidas, né, a própria remissão disso tem a ver muito, né, com a exibição, né, da alegria verdadeira ou falsa, bem como com a exibição, né, de expressões de desprezo, né, e sobre isso em específico, né, tem alguns artigos científicos que vão falar bastante sobre essa face, né, de tentar mapear alguns comportamentos faciais a nível da depressão. A gente também fala, né, até a nível artístico, de aplicação do FACS, de animação gráfica, de desenho, de modelagem, de filmes como Divertidamente, estúdios como Disney Pixar, DreamWorks e assim por diante. Então, aqui só um exemplinho de codificação, né? A gente sempre mensura, analisa uma expressão facial com base na face neutra dessa pessoa, né, com os músculos relaxados. A partir daquilo, a gente mapeia justamente as alterações de aparência, que no caso tem um movimento unilateral, por isso que tem esse código R, right, né, ocorre apenas do lado direito da face dele, e a unidade 14, aí no meio na intensidade moderada, e à direita da imagem, intensidade forte. A unidade 14 é um músculo, faz referência ao músculo bucinador, é o nosso fazedor de covinhas, e é uma unidade de ação, né, que costuma estar associada à exibição do desprezo. Pessoal, quem está aí, tem alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui nesse tempo. E aqui, né, um exemplo de codificação de imagem, aí já com ações combinadas. No FACS, a gente estuda por meio de imagens e por meio de vídeos, ações combinadas e ações isoladas. Vou reproduzir um vídeo aqui agora. Ah, espera, que susto. Vou reproduzir esse vídeo agora, que ilustra, exemplifica um pouco dessa aplicação do FACS em tempo real relacionado às emoções. Então, aqui são imagens, né, colhidas no laboratório. A maioria dessas expressões foi posada. No fim do vídeo tem uma expressão real de alegria. Mas esse é um vídeo muito interessante, que a gente vai vendo as unidades de ação em tempo real. É feito com um software produzido pela Nodus. É o Face Reader. O software, se eu não me engano, essa era a versão 7.1, 7.2, já teve outras versões depois desse software, mas ele trabalha com algumas unidades de ação do FACS. Esse aqui é um videozinho demonstrativo. Deixa eu só otimizar ele aqui para vídeo para ficar melhor.
já é o bastante. Esse vídeo está disponível nas redes sociais do CICEM. A gente tem muito material aberto, vídeo, questão didática, demonstrativa, amostra de base de dados, principalmente voltada a essa questão das emoções e do FEX. Conforme vocês foram vendo, né, ele vai fazendo algumas expressões faciais e o computador ele vai pontuando aquilo em unidades de ação. Então, aqueles numerozinhos que vocês viram, né, eles são unidades de ação do código FEX, e embaixo estava justamente a mensuração da intensidade desses movimentos. O software, quando ele vai lendo também isso, ele vai já convertendo em estados emocionais. E é mais ou menos assim que fica o nosso olho depois da prática, né? A gente vai vendo alguns comportamentos e já vai, né, interpretando. Então, no primeiro momento, a gente vai, né, pontuando, né, com números, depois de um tempo a gente começa já a ver a transparência, a não transparência daqueles movimentos. Bom, para a gente finalizar, uma coisa que eu quero passar, né, que o pessoal costuma se interessar, né, o próprio Light2Me divulgou muito esse termo, que é o das microexpressões faciais. Esse é um tipo de expressão facial, né? A gente costuma falar principalmente de macro e de microexpressões faciais. As macros são intensas, são duradouras, né? Pessoas sem treino não têm dificuldade em identificar, em reconhecer corretamente. Já as microexpressões faciais, muita gente não sabe nem que existe. Não sabe onde analisar, às vezes percebe um movimento e não sabe interpretar aquilo também. E outras tantas vezes nem vê aquele movimento, que é mais comum acontecer, até porque elas são muito rápidas, duram menos de um segundo e têm uma intensidade muscular muito baixa, funcionam com pequenos espasmos. Vale dizer que elas foram descobertas pelo Agard e pelo Isaacs em um artigo, né, em uma pesquisa que foi publicada em um artigo de 1966, onde eles estavam observando elementos da comunicação não verbal entre paciente e terapeuta em sessões de psicoterapia filmadas. E eles reproduziram aquilo em slow motion, né, em velocidade reduzida, e também em frame a frame, quadro a quadro. E o que eles perceberam é que em um frame, né, aparecia às vezes uma careta, uma mini careta. Então a pessoa, né, ela sorria, né, exibia uma expressão de sorriso que durava um pouquinho mais, em um frame tinha, né, uma carranquinha ali e depois voltava aquele sorriso. Né, eles chegaram a falar em um momento do artigo, né, que era exatamente isso, né, era careta, um sorriso e uma careta, né, e aquilo levava, às vezes, um quarto, um quinto de segundo, aquela careta em específico. E, bom, eles chamaram esse tipo de comportamento de expressão micromomentânea, que é o que hoje a gente conhece como microexpressão facial. O Paul Ekman, ele pesquisou, estudou, um dos grandes contribuidores sobre essa temática, e de uma forma geral, a microexpressão facial ela aponta para esse tipo de comportamento facial breve e de baixa intensidade, que é involuntário, né, tem relação com a nossa emoção verdadeira, né, e tem essa relação também com os vazamentos emocionais. E uma coisa interessante é que as microexpressões elas não apontam qualquer coisa, né, mas elas fazem referência às 7 emoções básicas da teoria neurocultural do Paul Ekman, o que reforça mais ainda o valor universal e inato daquelas 7 emoções específicas. Então, quando a gente analisa a microexpressão facial, a gente está observando principalmente essas 7 emoções, a alegria, a tristeza, né? E aqueles músculos que a gente estuda nas macroexpressões por meio do FEX, né, ou nas micro também por meio do FEX, né, que eu quero dizer, são exatamente os mesmos músculos faciais, das macro e das micro. O que vai diferenciar é a intensidade e a duração. Essa aqui é uma tabelinha comparativa, está num e-book gratuito meu, que circula por aí. Eu acho que o título dele é Conceitos sobre Expressão Facial de Emoção. Eu não tenho certeza, conceitos básicos, não lembro. É um livrinho de conceitos, assim, de terminologias. É um e-book gratuito. Caso não encontrem, podem solicitar para mim.
aí para o CISEN que a gente envia. E, bom, aqui comparar um pouquinho, né, das macro e das micro. As macroexpressões, elas têm alta intensidade de músculos envolvidos, alta duração. Quando a gente fala da intensidade, se a gente mensura no FEX, é geralmente entre C e E, né, que é de moderado a forte a evidência máxima da contração, né, ou do relaxamento daquele músculo. Já as microexpressões, elas têm uma baixíssima intensidade de músculos envolvidos. Quando a gente mensura pelo FEX, a gente está falando geralmente entre A e B, né, que é o mínimo e o sutil. A duração delas é extremamente rápida também, né, geralmente de meio, de um quarto de segundo até 1/25 de segundo. Pode ampliar, né, aqui que está no quadrinho, não precisa ser de 1/15. De meio segundo para baixo, a gente já encontra microexpressões. São movimentos involuntários, o que é importantíssimo. Voltando para as macro elas são prolongadas, giram de meio segundo a 4 segundos. Se elas passam de 4 segundos, a chance daquela exibição emocional ser falsa é absurdamente grande. Né? Elas não são confiáveis para inferir sobre os sentimentos de alguém. Né? As macroexpressões não costumam ser involuntárias. Elas geralmente reforçam aquilo que é dito verbalmente para a pessoa. Já as micro, elas ocorrem como vazamentos, são involuntárias, elas expõem a verdadeira emoção de alguém. E elas costumam acontecer mais ainda quando a pessoa não quer exibir aquilo que está sentindo, seja de um ponto de vista mais consciente ou de um ponto de vista mais inconsciente. Isto é, a gente, quando fala desse não revelar a emoção, essa motivação, esse componente afetivo pode ser a nível da supressão, mais relacionado ao consciente, sei que não quero exibir uma determinada emoção, ou a nível da repressão, mais inconsciente, relacionado aos nossos afetos, à nossa história de vida, e muitas vezes até as próprias regras de exibição culturais. Vale dizer, pessoal, que do que eu estou explorando aqui, comentando um pouquinho hoje, eu tenho vídeos específicos, principalmente no Facebook e no YouTube, do CISEN, que é o Centro de Investigação do Comportamento das Emoções, abordando mais, né, com mais detalhes, ou passando mais referências, comentando coisas que eu não falo aqui. Então tem vídeo só de micro, tem vídeo, né, só sobre regras de exibição, né, as display rules, tem vídeo só sobre o FEX, tem vídeo só sobre as 7 emoções básicas e assim por diante. Então, caso você goste dessa temática e não conheça o canal de YouTube do CISEN, lá não tem vídeo sensacionalista, tá? Do tipo, mentiu, não faço análise pública. Até porque já tem trocentos canais que fazem. E, por um outro detalhe, eu tenho CRP ativo, eu sou psicólogo de formação, e lá no meu código de ética, né, tem questão relacionada a diagnóstico público, a vídeo sensacionalista, a análise pública. Então, eu comento de veracidade nos cursos com a galera, com os participantes, mas não me peçam para fazer vídeo público se a pessoa mentiu ou não mentiu, que eu não posso fazer, não vou fazer em virtude da minha formação. Para a gente fechar aqui, como é uma semana da psicologia, eu trouxe aqui algumas aplicações e implicações, essas de uma forma, né, mais geral do FEX, e no próximo slide mais voltadas à questão clínica. Então, só para reforçar um pouquinho do que eu comentei ao longo dessa apresentação. O FEX ele serve para analisar e mensurar qualquer expressão facial realizada por seres humanos. E a gente pode utilizar isso, e as pessoas utilizam, e a ciência, que é mais importante, a ciência já aponta essas utilizações em criação, animação e atuação de personagens, processos de ensino-aprendizagem. Agora eu estou dando curso, dando aula virtualmente, mas é um barato da aula presencial, que eu gosto muito, e você percebe o tédio, a motivação e interesse genuíno, conflitos, agressividades, apenas com a face. Né? E não apenas com a face, né? A face é sempre primária, mas com o resto, né, do comportamento da linguagem corporal também. Na clínica, a gente fala de dor, face da dor, verdadeira e falsa, emoção, congruência, incongruência, diagnóstico, acompanhamento, intervenção, entrevista investigativa e análise da veracidade, eu faço bastante isso. Né?
Só tenho saído de casa, basicamente, para ir no mercado e para fazer algumas entrevistas investigativas, quando não posso fazer à distância também. E sou geralmente o segundo entrevistador, aquele que ficou observando justamente o comportamento. Né? As entrevistas são feitas geralmente em duas pessoas, né, na metodologia que a gente segue, e eu faço isso por um grupo aqui de São Paulo, que é a S2 Consultoria. Tá? Então, caso vocês tenham questão de avaliar comportamento ético, questão de compliance, questão de assédio moral, sexual, fraude contratual, favorecimento de fornecedor, questões corporativas, né? O que a gente faz é justamente, de uma forma imparcial, conversar com essas pessoas para entender a motivação e avaliar a transparência daquele discurso, comportamento, risco, esse tipo de coisa. Por meio da linguagem corporal, isso o Light2Me mostrou bastante também. A gente pode antecipar comportamentos de risco, principalmente relacionados à ideação criminal, aquilo que foi planejado. Se a pessoa, né, teve uma reação emocional, passional na hora e de repente faz uma atrocidade, a gente não tem tempo de antecipar aquilo, mas se ela planeja o crime, né, vai cometer um atentado terrorista, vai invadir um banco, vai fazer uma certa falcatrua, existem afetos que podem, né, vazar por meio da linguagem verbal e não verbal, ou seja, pela análise de conteúdo e pela análise da linguagem corporal, dá para a gente ter inferências sobre isso. Compreensão de aspectos emocionais da psicopatia, por exemplo. É comum a gente esbarrar por aí e na frase que o psicopata não tem emoção, isso é mentira. A Sociedade dos Psicólogos tem curso, As Psicologias do Psicopata, onde eu abordo isso, né, de uma forma mais profunda. Eu estou com um seminário também de 2 horas sobre expressão facial e afeto do psicopata. Tem um vídeo que eu subi recentemente no Facebook do Cisen e no canal de YouTube do Cisen também, que é um vídeo que eu utilizo em curso para falar de macro e micro expressões faciais emocionais verdadeiras e falsas dos psicopatas. Então ali a gente tem a Eileen Wuornos, tem o Ted Bundy e tem o Pedrinho Matador. Quem quiser dar uma olhada lá, um vídeo de edição e propostas didáticas. Aplicações e implicações nas relações interpessoais gerais, nos processos de venda, liderança, gestão de pessoas e etc. A nível clínico, e esse aqui é um slide que eu utilizei numa apresentação que eu fiz na Semana da Psicologia, acho que foi do ano passado, no Mackenzie. Auditório grande, que saudade daquela aglomeração saudável. Lá eu fechei a apresentação também falando de algumas aplicações clínicas em específico. E recomendo para vocês desde já, caso queiram estudar o FECS, né, e tenham essa inclinação clínica, que vejam os estudos científicos associados. E tem um livro muito bacana, esse editado pelo Paul Ekman e pela Erika Rosenberg. Esse é um livro para pesquisador. Ele reúne artigos, pesquisas científicas de aplicações do FECS. E dentro dele tem bastante coisa sobre o aporte clínico. Diferente de outros livros, o Linguagem das Emoções do Paul Ekman, ele é voltado ao público em geral. Então a linguagem dele é muito simples, é muito lúdica. Já esse não, esse é linguagem técnica, referenciado cientificamente, esse é para pesquisador. E algumas das coisinhas, né, que ele fala, por exemplo, no auxílio à predição sobre início e a remissão de quadros depressivos, esquizofrênicos, entre outras psicopatologias, na discriminação entre pacientes depressivos suicidas e não suicidas, na prevenção da isquemia miocárdica transitória em pacientes com a doença arterial coronariana, na identificação dos padrões faciais envolvidos na intoxicação por álcool, no auxílio de diagnósticos e no tratamento de distúrbios sociais, na análise e mensuração de uma fase de dor real e posada, na identificação e reconhecimento de microexpressões emocionais, como ferramenta de insight em processos de aconselhamento e psicoterapia, no auxílio da verificação de congruência e incongruência em exames do estado mental, entre outros. É uma das principais referências que a gente tem a nível aí das aplicações do FECS. Pessoal, o que eu tinha para passar é hoje, deixa eu ver quanto tempo deu aqui, meu tempo está acabando mesmo.
Quem tiver interesse, ficam as recomendações, dá uma olhada no site da Sociedade dos Psicólogos, tem texto meu lá falando sobre emoção, sobre teorias da emoção, aí coisas que a gente costuma ver na faculdade, teoria James Lange, teoria Cannon Bard, né? Coisas que passam, né? Coisas que passam para a gente em neurociência, né? Eu falei um pouquinho lá. Agora, caso você queira saber, né, dessas coisinhas que não costumam passar para a gente, né, aí as principais publicações estão no site do CISEM, sobre microexpressão, sobre emoção básica, e site que eu digo é site e redes, né? O site ele vai ter ali alguns vídeos que estão listados, não é sempre que eu consigo atualizar o site, vai ter alguns textos de blog, mas nas redes, Facebook, né, tem bastante conteúdo, Instagram, YouTube principalmente. YouTube do CISEM, pessoal, esse aqui é justamente o vídeo que eu comentei para vocês que eu subi recentemente, deixa eu sinalizar ele aqui, sobre psicopatia. Eu comento, exploro esse vídeo em cursos, tá? Na verdade, esse vídeo e os originais, né, entre outros, porque isso aqui é um recortezinho de algumas cenas de matérias, reportagens e entrevistas que eu abordo em outro curso. Dá uma olhada nisso, caso alguém tenha interesse aí na questão da psicopatia. Esse aqui é um recortezinho do canal de YouTube do CISEM, tá? Muito material aí didático. Chegou o comentário aqui, muito boas informações, saudações do Uruguai. Buenas tardes, Jorge Penha. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações, saludos desde Brasil. Muitas gracias. Obrigado. Estamos ficando internacionais, que legal. Aqui temos também recortes do Facebook da Sociedade dos Psicólogos e Facebook do CISEM. Então, no CISEM, repito, essa questão mais voltada à expressão emocional, à linguagem corporal, à comunicação não verbal, e a Sociedade dos Psicólogos é difusão da psicologia como um todo. Então, a gente dialoga tanto com a comunidade, a nível de atendimento psicológico, a nível de serviço de saúde mental, quanto com pares. A gente dialoga também com os pares, profissionais da saúde, né, da área da saúde mental, oferecendo cursos técnicos, treinamento, postagem, difusão da psicologia, semana da psicologia, esse tipo de coisa. Meu livrinho está à venda na Amazon, tá? O e-book, repito, as tiragens físicas estão esgotadas, eu só tenho as minhas aqui, pessoais, mas é o mesmo conteúdo, ele é todo colorido, todo ilustrado, a parte dele, né, fala principalmente, né, do FEX, ele é todo referenciado, são tabelas, né, aí de conversão, são tabelas das unidades de ação. Estou conversando com o editor lá do Rio para ver se a gente faz uma segunda tiragem física dele. Mas é o mesmo conteúdo que está sendo vendido em e-book. E, pessoal, eu não costumo gostar de e-book, adoro os livros físicos, mas para esse tipo de livro que tem muita imagem, fala de expressão facial, é interessante a gente ter a versão digital, porque você consegue dar zoom. As imagens, né, que eu utilizo são em Full HD, muitas vezes, outras em 4K, então consegue estudar minúcias ali daquele movimento. Para quem quiser saber um pouquinho mais aí, estudar mais profundamente sobre fundamentos da expressão facial da emoção, quem quiser estudar mais sobre expressão facial da emoção, tem o curso Fundamentos da Expressão Facial da Emoção, totalmente EAD, com 5 horas. Foi o primeiro curso que eu lancei pelo CISEM, EAD, e, na verdade, pessoal, ele já passa de 5 horas, porque eu acredito que só de aula ele bate as 5 horas de vídeo, só que recentemente eu já subi mais uma aula extra nele, falando de análise de microexpressão, analisando também a upper face, né, a face superior apenas, porque agora com essa questão de pandemia, é a região, né, que a gente mais tem acesso da face, né, quando o pessoal utiliza máscara, então subi essa aula bônus. Esse curso também, ele tem muito hiperlink para texto complementar, para artigo, para outros PDFs, para base de dados. Eu forneço também um software para treino e reconhecimento das 7 emoções básicas a nível da face. Então, ele passa das 5 horas. Quem utilizar tudo bate tranquilamente umas 10 horas de estudo com ele. As informações dele estão no site do CISEM.com.br. Temos também, lancei essa semana, o Fundamentos da Psicologia Positiva, Teorias e Implicações, totalmente AD. Esse curso está com
4 ou 5 horas, não me lembro. É um curso que eu já fiz presencialmente várias vezes e consegui gravar ele agora durante a pandemia para falar do que a ciência vem apontando a nível da estrutura e função das emoções positivas, bem como novos avanços na compreensão e na intervenção sobre o bem-estar e a qualidade de vida. São 10 módulos de videoaulas, mais conteúdos complementares, mais anexos, mais aulas bônus e atualizações. Tem exercício também de fixação, né, coisa que eu não abordava nos presenciais, mas que agora, como ele está EAD, dá para colocar isso na plataforma também. Pela sociedade, a gente lançou o primeiro nosso EAD também, Café Psico, Lacan e Winnicott, um curso ministrado pelo Igor Banin, meu amigo, colega, que é psicanalista de orientação lacaniana, ele fala de Lacan, e eu falo de Winnicott. Eu não trabalho atualmente com psicanálise, mas continuo lendo Winnicott. Né? Tenho, inclusive, dúvidas se Winnicott era, de fato, um psicanalista. Então, nesse curso, a gente retoma um pouquinho ali, bem ligeiramente, a psicanálise de Freud, e aí vai para a revisão com Lacan, o Igor toca isso muito bem. Eu falo de Winnicott, da visão dele de desenvolvimento emocional, ambiente suficientemente bom, criatividade primária, verdadeiro self, e depois a gente se encontra para fazer um módulo junto, Lacanicoteando, encontros e desencontros, aproximações e afastamentos entre Lacan e Winnicott. As informações também estão no site e nas redes sociais da Sociedade dos Psicólogos. É um curso com 4 horas e exercícios complementares, e também mesmo esquema. Esses cursos estão em constante atualização. Comprou agora, a gente vai liberando aula, a gente vai fazendo aula e vai subindo aula de tempos em tempos. Sábado agora, melhor dizendo, amanhã de manhã, teremos online e ao vivo as 3 grandes forças da psicologia. Primeiro dia, amanhã cedo, das 9 a 1, online ao vivo, curso livre, aberto a qualquer estudante de psicologia, estudante de qualquer outra área interessado no comportamento, no afeto humano. A gente vai falar um pouquinho da psicologia, do fundamento da psicologia moderna e as 3 grandes forças, né, que a gente considera aí que deram origem a tantas teorias. No caso da psicanálise, aí dentro, né, tem Freud, tem Lacan, tem Winnicott, tem Melanie Klein, enfim, tem uma galera. O behaviorismo, né, a teoria comportamental, né, eu vou falar principalmente aí da análise do comportamento, da mensuração do comportamento respondente, comportamento operante, Watson, Pavlov, Skinner. Não vou entrar em TCC. Esse curso a gente não vai entrar em TCC. Na parte do humanismo, falar, né, das linhas humanistas existenciais fenomenológicas. Então serão 2 dias de curso. Sábado agora e no outro sábado, 4 horinhas, mais 4 horinhas, é um curso de 8 horas, online ao vivo, últimas horas para inscrição, tá, pessoal? Dá uma olhada aí nas redes sociais da Sociedade, no site, ou entre em contato pelo nosso Zap, 11 96263 0400, como dizem no rádio, 11 9263 0400. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem está aqui até agora. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Eu vou dar um tempinho aqui, porque geralmente leva, em média, uns 20 segundos entre o que eu falo aqui e o que chega lá para a audiência. Então, acho que eu já ganhei uns 5 ou 7 segundos nessa fala. Faltam uns 15 ou 13. Devem faltar 12 agora. Vamos ver, daqui a pouquinho chegam mais coisas. Enquanto isso, teremos ainda hoje, encerrando a nossa semana da psicologia, meu amigo, colega, a Clínica da Lacan na Atualidade, com meu amigo e colega Igor Banin, a Clínica de Lacan na Atualidade, 6h30, hoje, encerrando a nossa semana da psicologia. Aqui estão os nossos contatinhos também da Sociedade dos Psicólogos. Deixa eu aproveitar e colocar na tela. Os do CISEM também, que é o 9, é o WhatsApp, é 998443124, é o telefone do CISEM, né? E o site do CISEM é o www.cisen.com.br. Tá? E é isso, pessoal. Obrigado, tenham um dia emocional e até breve.